Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da TutoCrypto, me chamo Jova Costa e hoje a gente vai falar um pouquinho do principal ativo do mercado cripto, o Bitcoin. Começando aqui com o vídeo, a gente vai falar um pouquinho do conceito do Bitcoin. Nada melhor do que usar o conceito dado pelo seu próprio criador, Satoshi Nakamoto. Bom, segundo Satoshi Nakamoto, que ainda hoje não se sabe se é uma pessoa, se trata de um grupo de pessoas, mas o fato é que ele atendia por esse pseudônimo. Certo? Bitcoin is a peer-to-peer electronic cash system. Bitcoin é um sistema de dinheiro eletrônico P2P, pessoal. Essa é a tradução e a gente vai estudar um pouquinho dos aspectos desse conceito aqui. Tá certo? Começando aqui por Bitcoin é um sistema de pagamento. Bom, Bitcoin é um sistema de pagamento por quê, pessoal? Pensa que o que temos hoje no mercado tradicional de sistema de pagamentos? Temos mecanismos como o Pix, mecanismos como a TED, como o DOC, como as transferências de reservas internacionais. E perceba, cada um desses sistemas de pagamentos tem suas regras pré-definidas. Por exemplo, se eu quero fazer uma TED, eu preciso fazer uma TED em dias úteis, no horário pré-estabelecido pelo sistema. Certo? Se eu desejo fazer um Pix, eu posso fazer Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas em alguns horários aquela transferência ele vai ter um valor reduzido. Então perceba que cada sistema de pagamento tem suas regras pré-definidas. E assim o Bitcoin também o tem. Tá bom? Então Bitcoin é um sistema de pagamento. Bitcoin também é um dinheiro eletrônico, pessoal. Dinheiro eletrônico porque ele só vai existir no meio digital, tá certo? Bitcoin ele só vai existir no meio digital, então ele é um dinheiro eletrônico. E a gente vai perceber que Satoshi Nakamoto, ao criar o Bitcoin, quis trazer todas as características das transações em espécie, do dinheiro em espécie para o meio digital. E essa que é a grande sacada do Bitcoin. Certo? Bitcoin também é ponto a ponto. Por que ponto a ponto? Ponto a ponto, à medida que ele não necessita de um intermediário para que a transação seja concretizada. Como eu falei, o Satoshi Nakamoto quis trazer todas as características das transações em espécie para o meio digital. Perceba que quando você vai no supermercado e efetua uma compra pagando em dinheiro, você não precisa que ninguém confirme aquela transação. Se você vai, por exemplo, pagando em cartão de crédito, você precisa que aquela maquininha, que é a credenciadora, confirme aquela compra, certo? Ali aparece lá no seu extratozinho o compra aprovada, para que aquela transação seja executada. Diferente de dinheiro em espécie, que só basta você entregar o recurso e a pessoa que está recebendo, o recebê-lo. Certo? Então a gente vê que isso é uma transação ponto a ponto, transação sem intermediários. Tá bom, pessoal? Qual que vocês acham que foi a maior inovação do Bitcoin? Certo? Muita gente pensa que o Bitcoin se destacou, sua maior inovação é porque ele foi o primeiro dinheiro eletrônico. O que não é verdade, existiram diversas criptomoedas antes do Bitcoin. Mas a maior inovação do Bitcoin foi sim na resolução do gasto duplo. O Bitcoin pôs fim a um gasto duplo. E o que é o gasto duplo? Bom, imagine que quando você envia um arquivo digital, antes do Bitcoin não existia a possibilidade da efetiva transferência daquele arquivo digital. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, quando você envia um e-mail da sua caixa postal para uma caixa postal de terceiro, perceba que aquele arquivo que você enviou, ele não foi enviado realmente, ele foi copiado. Por que copiado? Porque tanto você que enviou o arquivo, quanto aquela pessoa que recebeu o arquivo, os dois possuem o mesmo objeto. Tá certo? Então, até a chegada do Bitcoin através da blockchain, não se existia a possibilidade de você enviar efetivamente arquivos digitais, porque aquela cópia do arquivo ainda continuava existindo com o receptor. Tá? Então, a maior inovação do Bitcoin foi o fim ao gasto duplo. E ele trouxe também o conceito de escassez digital. Certo? Então, Bitcoin, como falado, trouxe todas as características das transações em espécie para o meio digital. E que características foram essas, pessoal? Que características foram essas? Certo? Primeiro, a irreversibilidade. A irreversibilidade se trata pelo fato do Bitcoin, depois que você entrega aquele recurso e recebe aquela mercadoria, a transação ela foi concluída e não existe volta para ela. Salvo, lógico, os meios legais de direito do consumidor e tudo. A grosso modo, não é reversível a transação. Certo? Por quê? Porque a nota, por exemplo, a cédula de R$10, R$50, R$100 são títulos ao portador. A posse da cédula garante a propriedade. Então, à medida que você entrega, a propriedade é de quem o recebeu. Certo? Bitcoin também, depois que você envia suas criptomoedas para a carteira de um terceiro, a propriedade do Bitcoin é daquele que tem as criptomoedas em sua carteira.
tá certo? Então as transações, elas são irreversíveis. Elas são irreversíveis e também são anônimas, pessoal. O Bitcoin garante o anonimato das partes. Por quê? Perceba que quando você vai no supermercado novamente, efetua uma compra, você não precisa conhecer a pessoa que está recebendo dinheiro. Ela não lhe pede nenhum documento de identidade. Caso, lógico, medidas legais, por exemplo, você compra um carro em dinheiro, você compra uma obra de arte, você compra um imóvel, você vai ter que se identificar, lógico. Mas, na maioria das transações, você não precisa dessa identificação, certo? As transações com dinheiro em espécie garantem o anonimato das partes. Você não precisa identificar e você também não precisa conhecer a pessoa com quem você está transacionando. Exemplo, você nunca vai chegar no posto de gasolina e o frentista, ao você entregar uma nota de R$50, ele vai pedir sua identidade, tá certo? Bem como quando você entrega o cartão de crédito, dificilmente ele pede, mas o correto seria que pedisse para identificar se o cartão realmente é o seu cartão de crédito, tá certo? Então, as transações de moeda espécie garantem o anonimato, tão como o Bitcoin o garante, pessoal. Você não precisa saber, você não precisa saber a identidade de quem está transacionando com você, bem como você pode ocultar essa identidade da pessoa que está recebendo aquelas moedas que você está mandando, não é isso? Ou se você for da outra ponta também. Bom, o Bitcoin é um título ao portador, como foi falado, é um título portador tão quão a cédula é, o papel moeda é. A pessoa que possui a pessoa que possui a posse do papel moeda tem também a propriedade do papel moeda, bem como é o Bitcoin. Se o Bitcoin está na sua carteira, o Bitcoin é seu. Então o Bitcoin, ele é um título ao portador. Tá? Bitcoin, assim como o dinheiro o Bitcoin também é escasso, como a gente falou anteriormente, o Bitcoin deu início à escassez digital, a escassez no meio digital. Então, como a gente sabe que o papel moeda é escasso, o Bitcoin também é. Característica dos dois. Outra característica é que não precisa de intermediário. A transação ocorre somente pela vontade das duas partes. Certo? Então, todas essas características, as características das transações em espécie, foram transferidas para o Bitcoin. Esse foi o desejo de Satoshi Nakamoto, quando criou essa criptomoeda. Certo, pessoal? Um pouquinho agora das vantagens do Bitcoin. Quais são as vantagens do Bitcoin? Vantagens do Bitcoin em relação às transações do mercado tradicional, aquelas transações que a gente já conhece. Vamos lá. Bitcoin, primeiro, não tem limite geográfico. Certo? O Bitcoin não possui limite geográfico. Se você já teve a experiência de precisar fazer uma transferência para alguém que mora fora do Brasil, você se deparou com algumas dificuldades. Por exemplo, alguns custos a mais na transação, o tempo que demora ali. Às vezes você não consegue enviar dinheiro dependendo de onde a pessoa está. Existe essa limitação geográfica. Então, com o Bitcoin, não importa se a pessoa está aqui do seu lado ou se a pessoa está no Camboja. Certo? Ela vai receber a transação, em média, em 10 minutos. Tá bom? Que é o tempo que se confirma o bloco em média aí do Bitcoin. O Bitcoin também tem a vantagem da velocidade. Como foi falado anteriormente, se você vai fazer uma transferência nacional, você sabe que o tempo, dependendo do banco que você utiliza, essa transação pode durar dias ou semanas. No Bitcoin, a transação, como foi falado, sempre dura em média 10 minutos para que ela seja confirmada pela rede. Certo? O custo de transação do Bitcoin, o custo de transação do Bitcoin hoje, na casa de centavos de dólar, muitas vezes está $1, $2, tá? É um custo relativamente baixo comparado a diversas transações do mercado tradicional. Muitos bancos hoje não cobram tarifas por TED, né? O TED está até ficando um pouco obsoleto em relação ao Pix. Pix sim, totalmente gratuito, mas o Pix também tem aquela limitação de você não conseguir fazer ela para fora do país. Não é isso? E o Bitcoin tem essa vantagem, o custo de transação. É muito seguro também porque o acesso do Bitcoin só se dá com a sua chave privada, certo? Isso garante a segurança das partes, garante a irreversibilidade da operação. Então o Bitcoin é bem mais seguro porque também garante que nenhum intermediário vai, por exemplo, estornar aquela operação por algum motivo ali que aconteça, entendeu? Então o Bitcoin, ele é bastante seguro. Mais até que vários... Quando se conhece realmente o Bitcoin, você percebe que o Bitcoin é até mais seguro do que várias transações do mercado regular. E o Bitcoin funciona 24 horas por 7, ininterruptamente, tá certo? Sem restrição de valor ou horário para que seja operado. É outra vantagem do Bitcoin. Outras vantagens de transações, como foi falado, são irreversíveis, transações irreversíveis. Uma vez confirmada a operação, não existe um intermediário que possa fazer aquela operação voltar atrás. Outra vantagem, o Bitcoin é totalmente inconfiscável,
Certo, pessoal? Mesmo que, por exemplo, você viaje com suas criptomoedas e alguém consiga subtrair sua hard wallet, se você tem acesso às suas letras, né, sua chave privada, você consegue recuperá-la onde você esteja. Tá bom? Então ele é confiscável, é totalmente transparente. Entenda, pessoal. Eu vou ler junto aqui, ó. Vou pular essa transparente e vou falar aqui. Permite custódia própria, você é seu próprio banco, tá certo? Você é seu próprio banco, isso aí é uma vantagem grande do Bitcoin. E voltando, é transparente. Bitcoin é transparente e veja lá o último lá, e garante o sigilo das partes. Poxa, como é que é transparente e garante o sigilo das partes? Pense que se alguém tem acesso à sua chave, ao seu hash, ao hash que representa a sua carteira, ele tem acesso a todas as informações que você já fez envolvendo o Bitcoin. A carteira é representada por um hash alfanumérico, certo? Um hash alfanumérico, e aquele hash ali, ao você copiar e colar aquele endereço de hash na blockchain do Bitcoin, você consegue informação de todas as transações que aquela carteira, que o hash representa a carteira, que aquela carteira fez, em toda a sua história, e até o saldo atual da carteira. Então, é totalmente transparente por causa disso. Se alguém sabe o hash que representa a minha carteira, consegue ver todas as minhas transações, inclusive meu saldo. Pense numa conta bancária onde temos o número da conta, mas não temos o nome e o CPF do titular. Mas todos sabem que a conta de número XYZ34V tem um Bitcoin, certo? Mas ninguém sabe quem é o dono. Então, ele garante o sigilo das partes por isso, porque a não ser que você deliberadamente dê acesso, dê o número do hash que representa a sua carteira para alguém, aquela pessoa não vai saber que aquele hash representa um saldo que você tenha. E a gente vai falar mais disso em vídeos mais para frente, pessoal, mas você pode ter vários hashes que representam a mesma carteira e a pessoa só vai acessar um ponto específico ali, uma carteira específica que não representa todo o seu saldo, tá? Mas a gente vai falar em vídeos mais para frente. Tá bom? Então, por isso, ele é transparente e garante o sigilo das partes. Bom, pessoal, a alta volatilidade com certeza é uma grande desvantagem do Bitcoin. A gente vê aí seu preço oscilando 10% para cima, 15% para baixo, 20% para cima de novo. Isso é uma desvantagem. Quando você tem um ativo, você quer que aquele ativo, você quer saber o valor daquele ativo ali, você quer ter uma certeza, um grau de certeza que o Bitcoin, por exemplo, não está dando. Né? As criptomoedas em geral e o Bitcoin não é exceção. Então, a alta volatilidade é uma desvantagem do Bitcoin. Ainda não é mainstream? Não é mainstream porque não existe uma adesão global ainda à criptomoeda, não existe uma aceitabilidade generalizada da cripto. Na verdade, não existe ainda aquele conhecimento da utilização da cripto ainda. Né? Não é nem apenas a questão da aceitação da cripto, de você usar a cripto rotineiramente, Bitcoin rotineiramente para pagar suas compras e tudo. As pessoas não sabem utilizar ainda. Então o problema ainda é um pouquinho mais sério. Então ainda não é mainstream. Certo? Existe sim um custo energético relevante e a briga constante com o ESG, ok? É inviável para pequenos valores, à medida que você vai fazendo ali operações de $1, $2, no Brasil aqui 4, 5 reais, fica inviável você fazer via Bitcoin, porque esse é mais ou menos o custo de uma transação no Bitcoin hoje, tá certo? Então é inviável para pequenos valores e a falta de regulamentação que gera, lógico, incerteza jurídica para grandes players, né, para institucionais. Então, a falta de regulamentação é outra desvantagem do Bitcoin. Certo? Pessoal, é isso. Tá? Agradeço a participação de vocês, agradeço por terem ficado até o final do vídeo. Deixe nos comentários se ficou alguma dúvida. Vamos fazer vídeos no futuro de outras criptomoedas, tá? Mas é muito importante que comecemos com o Bitcoin. Quero aproveitar também a oportunidade para pedir seu like, deixa seu like, coloca um comentário se você tem alguma sugestão para a gente, certo? É muito importante essa interação para nós, para o nosso crescimento, e agradeço, desejo que fique com Deus e até a próxima.